Bom dia! Olá, queridas irmãs. Dia das Mães hoje, né? Feliz Dia das Mães. Irmãos, amigos, amigas, é uma alegria neste domingo, Dia das Mães, poder compartilhar com você algo sobre o Evangelho. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 49, uma aula bem especial. Eu gostaria de apenas fazer um breve comentário. E na sexta-feira eu tive a oportunidade de tomar a minha vacina da Covid. Vou até colocar um videozinho aqui. Vamos lá. Vacina da AstraZeneca, tá? Covid, tá? A dose é 0,5 ml. Nossa, quando a minha esposa tomou, tinha 13 aqui. Cada bocado estava treinando. É porque tinha um pessoal, umas estagiárias. Deixa eu ver bem certinho, tá? Dose aplicada, tá? Bom trabalho aí, tá? Obrigada. Muito obrigado. Eu levo isso, né? Isso. Tá bom. Tchau. Obrigado, hein? Bom trabalho. Muito bem. Eu sei que a decisão de tomar a vacina é uma decisão de cada uma das pessoas, mas eu incentivo todos a se imunizarem, não só com vacinas da Covid, mas de outras doenças, para que possamos ter uma vida saudável e podermos resistir melhor a todos os diferentes tipos de doenças que afetam nossa sociedade hoje. Vamos então começar o nosso estudo de Doutrina e Convênios 49. A 24 quilômetros sudoeste de Kirtland existia uma congregação que o nome era Sociedade Unida de Crentes na Segunda Vinda de Cristo. Eles eram conhecidos como Shakers e eles acreditavam que o Salvador Jesus Cristo já tinha retornado na segunda vinda na forma de uma mulher, de Anne Lee, que era a líder da congregação. Eles não acreditavam no casamento, eles praticavam celibatária, eles tinham essa crença, ou seja, a abstenção de casamento e de relações sexuais, eles não acreditavam nisso. Eles também não acreditavam no uso de carne. Quando eles adoravam, eles dançavam, cantavam, gesticulavam, enfim, né? Eles batiam palmas, né? E acompanhavam a música. Essa era a forma de adoração deles. E eles, naquela época, um irmão chamado Lyman Copley, ele havia se batizado, se converteu, mas ele ainda tinha algumas crenças que ele levava consigo, e algumas crenças falsas. E Joseph recebeu em 7 de maio de 1831 a revelação conhecida hoje como Doutrina e Convênios 49. Sidney Rigdon, Barnaby Pratt e Lyman Copley foram designados para ir e ler a revelação e ensinar os Shakers. Lyman Copley fez convênio sobre os princípios da consagração de permitir que os santos que imigravam de Nova York fossem morar em sua fazenda localizada em Thompson, Ohio. Contudo, após um breve período de tempo, ele quebrou esse convênio e exigiu que eles saíssem de sua propriedade. A fé que Lyman tinha na restauração enfraqueceu, e ele não se associou plenamente com os santos depois disso. Bom, essa é uma vista histórica do que aconteceu. Então vamos começar. Já no versículo 2, diz assim: Eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se.
Então, olha uma coisa que o Senhor advertiu os Shakers. E essa advertência a eles, ela se aplica a todos nós. De ter não aceitar o Evangelho plenamente. O elder Klein L. Pace, que viveu entre 1940 e 2017, já falecido, ele era membro dos 70, ele disse o seguinte, abre aspas, alguns membros da igreja praticam a obediência seletiva. Um profeta não é alguém que oferece um banquete espiritual no qual podemos montar o prato a nosso bel prazer. Um profeta não faz sondagens a fim de ver para que lado sopram os ventos da opinião pública. Ele revela a vontade do Senhor para nós. Em 1831, alguns conversos queriam levar algumas de suas crenças anteriores para a igreja. Hoje em dia, nosso problema é com membros que parecem muito vulneráveis às tendências da sociedade e com pessoas que zombam daqueles que não acreditam neles e desejam que a igreja mude sua posição para se adaptar a deles. As doutrinas em que outras pessoas acreditam parecem muito atrativas para eles. O conselho dado pelo Senhor em 1831 é relevante até hoje. Eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se. Fim da citação. Irmãos, eu fico imaginando, eu e você, todos nós, que começamos a escolher quais princípios do Evangelho nós aceitamos e quais nós não aceitamos. Fico imaginando, eu e você, e sendo seletivo nos mandamentos de Deus. Ah, esse é maravilhoso, esse não precisa tanto. Todos, eu e você, que fizermos isso, certamente nos afastaremos e não resistiremos. É tão maravilhoso poder aceitar o Salvador Jesus Cristo, aceitar sua doutrina, seus princípios, aceitar a salvação que vem de Deus. Mas o Senhor, quando Ele nos oferece, Ele pede que nós possamos ofertar todo o nosso coração, toda a nossa vida. Muito bem, vamos continuar aqui no versículo 5. Assim diz o Senhor, pois eu sou Deus, e enviei meu Filho unigênito ao mundo, para a redenção do mundo. E decretei que aquele que o recebesse seria salvo, e aquele que não o recebesse seria condenado. E fizeram ao Filho do Homem o que quiseram, e na mão direita de sua glória tomou ele seu poder, e agora reina nos céus e reinará até que desça a terra, para pôr debaixo de seus pés todos os inimigos. Tempo esse que está próximo. Então Jesus Cristo tem todo o poder. Ele foi ofertado por nosso Pai Celestial, para que eu e você, para que toda a humanidade pudesse ser salva. Ah, que alegria, que esperança, né? Em dias tão difíceis como nós vivemos hoje. No versículo 7, ele é bem significativo. Lembra que os sheiks acreditavam que Jesus Cristo já tinha vindo e na forma de uma mulher? No 7 fala assim, eu, o Senhor Deus, disse-o, mas a hora e o dia nenhum homem sabe, nem os anjos nos céus, nem o saberão até que ele venha. No versículo 22, continua assim, e também, em verdade vos digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher, nem na de um homem viajando pela terra. Joseph Smith fez um comentário muito significativo a esse respeito. Ele disse o seguinte,
ele advertiu sobre aqueles que afirmam conhecer a hora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca revelou a homem algum a hora precisa em que ele viria. Leiam as Escrituras e nada encontrarão que especifique a hora exata em que ele virá. E todos os que dizem isso são mestres falsos. Forte, né? Irmãos, quando o Senhor vier, será algo tão extraordinário que todos nós saberemos. Não se iludam atrás de falsas pessoas que digam, olha, ele está aqui, está viajando, andando para tal lugar. Temos seguranças, eu e você, temos segurança quando damos ouvidos às palavras dos profetas. Que possamos observar, aprender o que os profetas têm falado, nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos, e então teremos segurança nessa terra. Muito bem. No versículo 8, diz assim, portanto, é uma advertência a todos nós, tá bom? Vamos de novo. Portanto, eu desejo que todos os homens se arrependam, porque todos estão debaixo do pecado, exceto aqueles que reservei para mim, homens santos, dos quais nada sabeis. E quando o Senhor está se referindo aqui a homem santo, ele está falando dos 3 discípulos, lembra? De João, o amado, que não tem experimentado a morte. E a voz de advertência é que todos devemos nos arrepender, todos devemos mudar nossa vida, mudar de coração. Esta mudança, irmãos, ela acontece quando nós recebemos as ordenanças do Evangelho, do batismo e o dom do Espírito Santo, o batismo de fogo. E à medida que nós cumprimos convênios e recebemos o Espírito Santo muda nosso coração. E não temos mais o desejo de pecar, de fazer mal, mas andar retamente diante de Deus e nos prepararmos em todas as coisas para retornarmos à sua presença. Muito bem. No versículo 18 fala assim, e todo que manda que se abstenha de carne, que o homem dela não faça uso, não é autorizado por Deus. E lembra que os sheiks proibiam o uso de carne e tal, de alguns tipos de carne, então também isso aqui não é autorizado por Deus. E vocês podem ler aqui mais. Versículo 15. E nós vamos falar um pouco mais sobre o 15. Lembra que os sheiks proibiam o casamento? Diz assim, ó, no 15. E também, em verdade vos digo, que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus. Porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Muito bem. Essa passagem é tão significativa, porque lá no Jardim do Éden, nosso Pai Celestial realizou o primeiro casamento de Adão e Eva. Nós acreditamos na doutrina da família. Nós defendemos a doutrina da família. O elder Elton Perry, que viveu entre 1922 a 2015, um membro do Coro dos 12, na Liahona de maio de 2015, a mensagem era em todas as partes do mundo, ele disse o seguinte, abre aspas, toda a teologia de nosso Evangelho restaurado se concentra na família e no novo e eterno convênio do casamento. Cremos que os laços familiares e do matrimônio podem continuar além desta vida, que os casamentos realizados por aqueles que possuem a devida autoridade em seus templos continuarão a ser válidos no mundo vindouro. Nossas cerimônias de casamento eliminam as palavras até que a morte os separe, e em vez disso, mencionam para esta vida e para toda a eternidade. Fim da citação. Quando eu estava lendo aqui, eu tive desejo de falar. Tem muitas pessoas que fizeram convênios com Deus e por diferentes razões acabaram se divorciando, desmanchando seus casamentos. Mas fizeram convênio com Deus.
o convite que eu faço a todos vocês é: continue guardando os convênios, porque no devido tempo do Senhor, o Senhor vai abençoá-los se você for fiel aos convênios que fez com o nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Muito bem. Existe um discurso que eu gosto muito, muito mesmo. Você lembra de algum discurso assim? Nossa, como aquele discurso me tocou, né? Como eu gosto daquele discurso, como eu senti o Espírito, enfim. Tem uma mensagem da irmã Julie B. Beck. Ela serviu como presidente-geral da Sociedade de Socorro. E o discurso dela era ensinar a doutrina da família. Esse foi um dos discursos que muito me tocou. E eu considero um dos melhores discursos que eu já ouvi na minha vida. E ela fala muitas coisas aqui sobre família. Eu gostaria de ler algumas. Na verdade, eu pedi para minha nora, minha filha segunda lei, né? Que em inglês é daughter-in-law, eu gosto mais de inglês. Filha segunda lei. Né? Eu pedi para minha nora que ela imprimir, pedi para ela ler e marcar algumas coisas que ela gostou da mensagem. E eu vou ler algumas coisas que ela marcou. Então, a primeira parte que dessa mensagem, abre aspas. Inúmeros jovens também não desenvolveram a contento sua capacidade de se relacionarem socialmente, o que constitui obstáculo para a formação de uma família eterna. Estão cada vez mais propensos a manter contato com alguém a dezenas de quilômetros de distância e menos aptos a conversar com pessoas que estão no mesmo recinto. Isso dificulta a criação de vínculos sociais. Fim da citação. E a minha mãe escreveu aqui, né? A internet tem aproximado aqueles que estão fisicamente distantes e distanciando aqueles que estão perto. No mundo de hoje, né, mídias sociais, temos que tomar cuidado. Você, principalmente você que é bem jovem, ou de mais idade também, que passa horas e horas na internet. Procure se relacionar com as pessoas. Esse contato social, ele favorece a formação de famílias sólidas. E Satanás, ele procura de todas as formas distrair as pessoas, colocar outras coisas para destruir o plano de Deus. E o plano de nosso Pai Celestial é termos famílias. No livro de Mórmon, ele fala sobre anticristos, fala lá sobre Coriolo, um anticristo que pregava contra Cristo. Nesta mensagem, a irmã Julie B. Beck fala o seguinte, abre aspas. Corior era um anticristo. Ser anticristo é ser antifamília. Toda doutrina ou princípio que nossos jovens ouvirem no mundo, que seja contra a família, também é contra Cristo. É simples assim. Se nossos jovens pararem de crer nas tradições justas de seus pais, como fizeram as pessoas descritas em Mosias 26, se não compreenderem sua parte no plano, eles podem ser desencaminhados. Fechar aspas. Então, se nossos jovens não conhecerem a doutrina da família, eles podem se deixar levar pelo que Satanás tem ensinado. E podem ser enganados e não acreditarem em Deus e seguirem anticristos nos nossos dias. Continuando na mensagem da irmã Julie B. Beck, abre aspas. Vivam no lar, na família e no casamento, de modo a ajudar os jovens a desenvolver esperança na vida eterna, a observar um exemplo deixado por vocês. Vivam e ensinem com uma clareza tal que seus ensinamentos sobressaiam em meio a todo o ruído ouvido pelos jovens, de modo a tocá-los e penetrar-lhes o coração. Vivam em casa de modo a se destacarem nos princípios básicos, a fim de cumprir seu papel e suas responsabilidades na família, de maneira consciente. Pensem em termos de precisão e não de perfeição.
Se vocês tiverem metas e forem meticulosos quanto ao modo de alcançá-las no lar, os jovens aprenderão com vocês. Aprenderão ao verem vocês orarem, estudarem as escrituras juntos, realizarem a reunião familiar, fazerem do horário das refeições uma prioridade e falarem do cônjuge de modo respeitoso. Assim, com seu exemplo, a nova geração ganhará grande esperança. Fim da citação. Eu fico pensando no lar onde o pai e a mãe se respeitam um ao outro, em que vivem o evangelho, estudam as escrituras juntos, trabalham a família, né, com metas para atingir, como união. Em outras palavras, que vivem o evangelho. Eu fico pensando no impacto que isso terá na vida dos filhos no futuro. Mesmo que um dia eles venham se afastar do evangelho restaurado, eles ainda terão esses princípios dentro do seu coração e um dia poderão retornar. Muito bem. E a última citação da mensagem da irmã Julie Bebeck que gostaria de compartilhar hoje, abre aspas. Esta geração terá de defender a doutrina da família como nunca antes. Se eles não a conhecerem, não poderão defendê-la. Eles precisam compreender os templos e o sacerdócio. Fechar aspas. Que coisa extraordinária, irmãos. Os jovens, nossos jovens, terão hoje de defender a doutrina da família muito mais em que todas as gerações passadas. Satanás, Lúcifer, mesmo o diabo, ele procura de todas as formas destruir as famílias. Porque as famílias poderão ser eternas. As famílias poderão retornar à presença de nosso Pai Celestial como unidades familiares, pertencendo à família de nosso Deus, e conviver com Ele, e receber vida eterna, devido à expiação do Salvador Jesus Cristo. E Satanás é contra a família. Se as pessoas que estão hoje na nossa sociedade pregando contra a família, acham que estão fazendo alguma coisa de importante, gostaria de declarar com todas as letras: estas pessoas são anticristos, porque são antifamília. O presidente Nelson, na época, na conferência de abril de 1999, eles, como um apóstolo do Senhor, ele disse o seguinte, abrir aspas: se alguém desonra os mandamentos de Deus, desonra sua mãe. E se alguém desonra sua mãe, desonra os mandamentos de Deus. Fechar aspas. Eu sou tão grato, porque ainda na minha juventude, eu conheci o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ainda bem jovem, pude ir no templo de Deus com minha jovem e linda noiva. Ela continua linda hoje. Não tão jovem, como eu também não sou jovem. E nós fomos no templo de São Paulo e lá, por alguém que tinha a autoridade de Deus para unir para o tempo e para a eternidade, nós fomos selados para toda a eternidade. Esse selamento teve um efeito tão forte em nossa vida, porque nos deu uma perspectiva eterna de que poderemos estar juntos para sempre, se vivermos os mandamentos de Deus. E não só nós, mas nossos filhos, e poderemos conviver com nossos antepassados, e podermos unir nossos antepassados de nós até Adão, e fazermos parte da família de Deus, uma família eterna. Sou tão grato por minha mãe, que me deu a luz. Sou tão grato por minha avó, que eu chamo de mãe, que me criou. Sou grato por minhas tias, que tiveram uma influência tão poderosa na minha vida. Sou tão grato por minha sogra, que foi um exemplo para mim. Sou especialmente grato por minha esposa, minha amiga, minha companheira, minha namorada, quem eu amo de todo o meu coração. E sou grato por minhas filhas, filhas segundo a lei, né, minhas noras.
que são mães tão boas. Irmãos, irmãs, eu sou grato por compartilhar essa mensagem do Evangelho hoje. Irmãs, vocês são tão especiais e a maternidade é algo extraordinário. Muitas pessoas pensam em maternidade simplesmente pensam como dar à luz. E claro que faz parte, mas é muito mais do que isso. Muitas irmãs têm a oportunidade, embora não tendo gerado filhos, de criar filhos. Ou às vezes ser uma tia que ajuda na criação de seus sobrinhos, que serve de exemplo, de inspiração. Queridas irmãs, todas vocês, muito obrigado. Vocês são maravilhosas. Vocês têm certos dons, recebem revelação de Deus de tal forma que às vezes e muitas vezes eu não consigo compreender. Tem uma sensibilidade espiritual muito especial. Muito obrigado por serem tão especiais. Continuem firmes, o Evangelho é verdadeiro. Jesus Cristo em breve retornará e poderemos nos reunir com Ele. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos, tchau, irmãs, crianças, jovens, tchau, um abraço do vovô Dé. Continuem firme. O Evangelho é verdadeiro, continue firme. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau.